O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe o sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. É por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a carta aos Gálatas hoje, São Paulo continua defendendo a fé acima da lei. Vocês sabem que antes de Jesus, Moisés recebeu as tábuas da lei, os mandamentos, mas que depois foram aumentando, né? Você vê em Levítico, várias leis que se entrelaçam com as leis civis. Era um povo muito legalista, que colocava a lei acima de tudo. E vocês sabem que o legalismo deixa sem amor, fica frio, quando tem lei demais, né? Lei para tudo. A lei não é capaz, não é suficiente de esgotar tudo que o amor é. Se existe uma regra, por exemplo, de fechar a igreja às 7 horas, e alguém chega suado, não, é porque eu cheguei atrasado, eu queria fazer adoração, a lei manda fechar. O amor fala: não, então fica mais um pouco, eu espero, ou então se não puder, liga para alguém. A lei nunca consegue atingir o amor. E São Paulo tenta mostrar que nós somos salvos, não pela lei mais, mas pela fé em Cristo, que é a lei do amor. Nós cremos em uma pessoa que é o amor, o próprio Cristo, uma das pessoas da Santíssima Trindade, que manda o seu Espírito Santo, que é o amor. Então agora a nossa justificação está na fé, com as obras como consequência, claro, né? E São Paulo sabiamente usa o exemplo de que a fé começou com Abraão, a lei veio só depois, com Moisés. Depois, quando viu que o povo estava se desviando demais. Quem ama não precisa de lei. Santo Agostinho tem uma frase estranha, mas é claro que é dentro de ame e faça o que quiseres. Mas é um amor de verdade, um amor à igreja, amor à pátria, né? Então o amor, você não precisa de lei para tratar bem seu pai e sua mãe, para não roubar, se você é uma pessoa boa, que ama, né? Bem, essa é uma discussão longa, São Paulo vem colocando para mudar o paradigma
com os judeus é muito... Por isso que os fariseus ficaram muito frios, né? Atacaram Jesus com a lei. No sábado não podia fazer nada, nem pegar espiga lá para comer, nem fazer caridade. Olha a que ponto, né? A que ponto fica a hipocrisia da lei, para quem é legalista. É muito hipócrita, sempre vira hipócrita. Porque essas pessoas depois falam que não pode fazer caridade no sábado, mas se cair um boizão P.O. que ganhou um prêmio no buraco no sábado, duvido se não vai lá tirar, né? Porque dá um pouco de prejuízo financeiro. Bem, o Evangelho, Jesus está bravo porque eles falavam que Jesus expulsava Beelzebu em nome de Beelzebu. E Jesus diz que um reino dividido contra si é derrotado. Eu quero abrir um parênteses aqui para uma coisa atual. Esses globalistas que querem dominar o mundo, que são bilionários, tetralionários, sei lá o que é, metamilionários, que eles falam, né? Tem dinheiro a rodo. São eles que bancaram o manifesto comunista. É muito ingênuo quem acha que comunismo, esquerda, comunismo, é contra o capitalismo. O comunismo é uma arma do capitalismo para dominar mais rápido. Na verdade, o comunismo é o capitalismo mais selvagem que existe. E essa fala de um reino dividido é dominado é o carro-chefe do comunismo. O comunismo coloca um contra o outro, atrás de uma coisa que parece boazinha. Negros contra branco. Tudo é racismo, tudo não pode falar. Usa isso não para pensar nos negros, porque quando um negro fala qualquer coisa contrária, ele também é perseguido, não é? Mulher contra homem, o feminismo, não é porque pensa na mulher, até porque quando a mulher está deprimida, sozinha, doente, porque não tem família, essas víboras não cuidam das mulheres. LGBT, homo contra hétero, eles não estão preocupados com homossexuais. Se tivessem preocupados, quando os homossexuais tinham HIV, quem cuida, e eles falam que a igreja é preconceituosa, quem que cuidava dos homossexuais com HIV? A igreja. Esses canalhas não cuidam. Eles só usam de massa de manobra. Eles querem colocar uns contra os outros, mulher contra homem, branco contra negro, homo contra hétero. O único intuito deles chama-se dominar. Dominar o mundo. É isso que eles querem. Não estão pensando em mulheres, nada. Até porque quando eles estão realmente mal, ninguém estende a mão para eles. Só a igreja, que é sempre tida como um discurso de ódio. Que também é uma coisa que eles criaram para dividir a igreja. Hoje tem membros dentro da igreja que fica falando que algumas coisas da verdade da doutrina são discurso de ódio. Isso aí são frases criadas por esses canalhas. Criadas. Então, vocês que têm uma certa luz, acordem. Eles não estão nem um pouco preocupados com essas classes. Eles só querem dividir para dominar. Esse é o intuito deles. Dividir e dominar. Em todas as brigas, né? Direita, esquerda, tudo eles acham bom a briga, porque enfraquece. Um grupo que está enfraquecido é quando está dividido. Uma família que se divide é enfraquecida, né? Até porque essas ideologias entram nas famílias. Agora estão querendo colocar contra o agro. O peido, o arroto do boi destrói a natureza, que a soja destrói a Amazônia toda. E vão ensinar isso nas escolas, para colocar os filhos contra os pais. Vai anotando aí. E Jesus diz que o reino dividido, então não pode ser por Beelzebu que ele expulsa. E depois ele conta essa história de um cara que domina, forte, ele tem controle, mas se chegar um mais forte que ele, quando Satanás seduziu Adão e Eva, o mundo jaz na mão de Satanás, e ele é forte. Ele vigia os seus, até chegar um mais forte. Como é que Jesus venceu Satanás?
contra o ter, o poder e a aparência, né? Ele se despojou de tudo. Satanás se vence com humildade diante de Deus. A soberba satânica que deu poder a ele neste mundo, nós só vencemos com a humildade de Maria, de se colocar como escravo, como servo do Senhor, reconhecer nossa limitação, nossa pequenez. É assim que a gente amarra Satanás. Mas Jesus diz, cuidado. E acontece muito, muita gente que converte e depois, por causa do pecado, deixa Satanás voltar. Satanás volta muito mais forte, com muito mais demônios. Quando você já foi de igreja e depois abandona a igreja, para de rezar, entra num pecado mortal e não sai dele. Vejam bem, uma das coisas que muita gente tem, às vezes na confissão, padre, é o mesmo pecado, tem vergonha. É claro que o padre tem que dar um puxão de orelha, mas não tenham vergonha do pecado, da confissão do pecado. Tenham vergonha do pecado, mas confessar um pecado, mesmo que seja o mesmo, e você esteja lutando, é a forma que você tem de manter sua casa fechada. Essa casa que está toda varrida, que depois entram 7 demônios, né? Ou entram mais demônios do que já tinha antes. Então, cuidado, vigiem a casa, vigiem no sacramento, confissão, missa, na oração, na adoração, na busca da humildade contra a soberba de Satanás, né? Humildade, eu já disse, humildade é diante de Deus, não é ser bobão, faz o que quer comigo. Não, isso não é humildade. Às vezes pode ser até soberba, é a pessoa que deixa os outros fazer porque tem interesse, não quer ser mal visto, né? Não quer perder uma oportunidade. Não é isso que é humildade. Humildade é humilde diante de Deus, reconhecer-se completamente dependente de Deus e deixar que Ele nos conduza. Entender que quando a gente está no pecado, nós precisamos de pedir a graça. Quando a gente não tem fé, a gente tem que pedir fé. Quando não tem mágoa, pedir o dom do perdão. E assim por diante. Agora, cuidado, não deixe a casa aberta. Não fique em pecado mortal. Não fique em pecado mortal por muito tempo. Eu sempre oriento. Agora, é claro, padre, mas é porque o senhor puxa a orelha. É claro que eu tenho que puxar a orelha de quem peca, mas não é que eu estou dizendo que não tem que confessar frequentemente. Deve confessar frequentemente. Isso é um fato. E deve lutar para não cair no pecado. Também não pode usar a confissão de um muleta. Não, eu vou cair porque eu vou confessar depois. Aí não, aí é muito grave. Você deve lutar para não cair, e aí sim, confessa sempre. Luta para não cair, se cair, confessa. Luta para não cair, se cair, confessa. Tudo bem? E aqui, então é isso. Nós vencemos Satanás da forma que Jesus venceu. É Ele que nos protege, é Ele que amarra esse mal. E com a nossa humildade diante de Deus na oração e nos sacramentos. Sendo assim, não tem erro. Se você se coloca como pequeno, dependente de Deus para ser bom, rezando, buscando os sacramentos da confissão, da missa, unção, seja lá qual for, casamento, ordem, todos os sacramentos, e se colocando como pequenininho, como Santa Teresinha fazia. Senhor, eu não consigo, minhas asinhas são pequenininhas, então me carrega nas suas asas. E assim por diante. Não tem erro. A única coisa que é perigosa é a soberba. Por isso que o dinheiro é perigoso. O dinheiro te dá uma falsa segurança de que você está bem. Eu vou à igreja quando eu quero, porque eu estou com dinheiro. E de vez em quando eu dou uma ajudinha para a igreja. Geralmente essas pessoas não são dizimistas. Gostam de doar alguma coisa só para ser vista. Porque o dízimo é algo de quem se humilha. Essas pessoas que dizem, ai da minha família se não fosse eu. Ai da minha família.
Ai, se pudesse ele mesmo ver, quando ele morrer, os vermezinhos comendo. E a família sobreviver do mesmo jeito sem ele. Não muda nada. A única coisa que vai ter é um julgamento pesado pela soberba. Então é muito perigoso. Quem tem dinheiro, peça muito o dom da humildade. Muito. Peça o dom da caridade, da dependência de Deus. Existem reis santos, mas não é fácil não. Não é fácil. A falsa segurança chega a todo momento. Então, se nós conseguimos pedir essa graça de sermos humildes, se for uma pessoa rica, colocar os bens à disposição dos pobres da igreja, né? Aí sim, não tem erro. Seremos todos salvos. Seremos todos abraçados pela misericórdia divina. Que Nossa Senhora, Rainha da humildade, nos ajude, nos coloque no seu útero espiritual e nos faça pequenos a cada dia, como a criança. Ele que é Deus, se fez uma criancinha, fez só na mão de Maria, foi amamentado por ela. Deus, imagina que humilhação. Nós que não somos nada, queremos ser alguma coisa.